Fala pessoal, tudo bem com vocês? Semana de super quarta-feira, com decisão dos juros dos Estados Unidos, no Brasil e no Reino Unido. Discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, PMI dos Estados Unidos, dados de inflação do IPCA no Brasil e o desempenho das principais bolsas na semana. Esse é o Active Drops, trazendo as principais notícias do mercado essa semana. O índice de gerentes de compras, o PMI do setor não manufatureiro dos Estados Unidos, foi divulgado na terça-feira pelo ISM e indicou uma alta para 51,6 em abril, em comparação com 50,8 em março. Já o PMI de serviços caiu em abril para 50,8, ante 54,4 da leitura anterior, o menor aumento desde novembro de 2023, revelou a S&P Global. Um dos principais pontos fracos são as exportações de serviços, que estão caindo no ritmo acelerado não visto desde 2022. E na super quarta-feira tivemos as decisões de juros nos Estados Unidos e no Brasil. O Fed manteve as taxas de juros entre 4,25% e 4,5%, com o FONC destacando riscos crescentes de desemprego e inflação elevada. O presidente do Fed, Jerome Powell, descartou cortes preventivos nos juros, enfatizando que a inflação permanece acima da meta e que decisões futuras dependerão de novos dados econômicos. O Banco Central enfrenta um cenário complexo, equilibrando incertezas econômicas, as políticas tarifárias do presidente reeleito Donald Trump e uma economia que exibe resiliência, como demonstrado nos dados de emprego de abril, mas também fraqueza, conforme indicado pelo último relatório do PIB. O último corte de juros ocorreu em dezembro e o Fed mantém uma postura cautelosa frente aos desafios econômicos atuais. No tradicional discurso de Powell depois da decisão, o presidente do Fed destacou que as negociações comerciais com parceiros globais, em meio às tarifas impostas pelo presidente Trump, podem alterar significativamente as perspectivas econômicas. Powell observou que essas tarifas, que superaram as previsões do Fed, marcaram o início de uma nova fase de negociações, que poderiam impactar substancialmente a economia. As tensões comerciais entre as duas maiores economias globais, Estados Unidos e China, ficaram mais intensas com as tarifas mútuas, equivalendo a um embargo virtual. Neste contexto, o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, e o representante comercial americano, Jamieson Greer, planejaram se reunir com autoridades chinesas na Suíça para discutir a questão. Powell também enfatizou a importância de monitorar os resultados dessas negociações, que permaneceram incertos, mas têm potencial para redefinir um cenário econômico. Ele reforçou que não pediu nenhuma reunião com Donald Trump ou qualquer outro presidente, embora o presidente do Fed tenha reconhecido que o nível da dívida federal está num caminho insustentável. Ele se absteve de oferecer qualquer conselho ao Congresso sobre o orçamento, reforçando que cabe apenas ao Congresso descobrir como colocar a economia de volta em um caminho sustentável. Além disso, Powell reforçou que o apelo do presidente Trump para que o Fed reduza os juros não tem efeito algum no trabalho do FONC. As decisões sempre serão baseadas em dados econômicos e perspectivas. Já no Brasil, o anúncio do Copom foi depois do fechamento do pregão da quarta-feira e veio em linha com as expectativas do mercado, uma alta de 0,5 ponto percentual, elevando a taxa Selic para 14,75% ao ano. Essa foi a sexta alta consecutiva, decisão já antecipada pelo mercado após sinais claros na reunião de março. O Copom destacou que o aumento é consistente com a estratégia para trazer a inflação para a meta. Diferente das decisões anteriores, o Copom não ofereceu orientação explícita para a reunião de junho, gerando atenção no mercado. O comunicado apontou um cenário de elevada incerteza, um estágio avançado do ciclo de aperto, sugerindo cautela adicional e flexibilidade para ajustar a política monetária com base em novos dados que possam influenciar a dinâmica inflacionária. Na quinta-feira foi a vez do Comitê de Política Monetária do Banco da Inglaterra reduzir a taxa de juros em 0,25 ponto percentual de 4,5% para 4,25%. A decisão reflete o avanço no controle da inflação, que caiu de 2,8% em fevereiro para 2,6% em março, chegando próximo da meta oficial de 2%. A medida sinaliza a confiança do banco na trajetória decrescente da inflação, mas mantém cautela frente às incertezas econômicas globais. A redução visa apoiar o crescimento econômico sem comprometer
comprometer a estabilidade dos preços. O banco deve manter a política monetária em território restritivo para garantir a inflação na meta de 2%, considerando incertezas globais. E na manhã dessa sexta-feira, o IBGE divulgou o IPCA, a inflação oficial no Brasil, que registrou uma alta de 0,43% em abril, apontando uma queda frente ao aumento de 0,56% observado em março. Apesar da redução mensal, a inflação acumulada em 12 meses alcançou 5,53%, superando o teto da meta de 3% estabelecida pelo Banco Central. No acumulado do ano, o IPCA avançou 2,48%, comparado a 2,04% até março, refletindo pressões inflacionárias persistentes. O índice Bovespa atingiu sua máxima histórica na quinta-feira, rompendo 137.600 pontos. Em resumo, na semana, os principais índices americanos operam estáveis com uma leve queda, com o S&P 500, a Nasdaq e o Dow Jones em queda de aproximadamente 0,5%. Na Europa, o DAX da Alemanha avançando mais de 1,5% e o FTSE de Londres em queda de mais de 1%. E ouro e estoque 50 praticamente no 0 a 0. O ouro reverteu o movimento de queda da semana passada e opera em forte alta de mais de 3%. No Brasil, o índice Bovespa opera em alta de quase 1% na região dos 136 mil pontos. O dólar frente ao real em queda na faixa dos 5,64. Já nas criptomoedas, o Bitcoin opera em forte alta de mais de 7% na semana, rompendo os 100 mil dólares. E é claro que você encontra todos esses ativos em nossas plataformas e sempre com a possibilidade de operar com lotes fracionados. O melhor do mercado financeiro você encontra aqui na Active Trades. Abra sua conta hoje mesmo. Um bom final de semana e bons negócios. Tchau, tchau.